Questão número 30, prova da OAB, exame unificado, aplicado no dia 13 de fevereiro de 2011. Questão 30. Leia com atenção a afirmação a seguir que apresenta uma incorreção. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem competência, entre outras, para rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízos e membros de tribunais, se tiverem sido julgados há menos de um ano. Zelar pela observância dos princípios que regem a administração pública e julgar os magistrados em caso de crime de abuso de autoridade. Assinale a alternativa em que se indique o erro na afirmação acima. A letra A diz o seguinte: não cabe ao CNJ, órgão que integra o Poder Judiciário, zelar pelos princípios relativos à administração pública. Essa alternativa não serve porque o CNJ zela sim pela observância dos princípios relativos à administração pública, conforme o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2. É competência do CNJ zelar pela observância do artigo 37, que é o que fixa os princípios administrativos. Letra B. O CNJ não pode julgar magistrados por crime de abuso de autoridade. Essa é a incorreção que consta na nossa questão 30. A letra B é a alternativa que deve ser marcada porque o CNJ ele não julga os magistrados por crimes relacionados a abuso de autoridade. Ao contrário, pelo artigo 103b, parágrafo 4º, incisos 4, cabe ao CNJ representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Portanto, não cabe ao CNJ fazer esse julgamento. Ele deve fazer a representação ao Ministério Público e o Ministério Público deve oferecer a denúncia contra o magistrado que cometeu algum crime, como, por exemplo, o abuso de autoridade. Muito embora é importante dizer que o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3, permite que o CNJ exerça atividade de fiscalização da competência disciplinar e correcional dos juízes. Então, se não fosse crime, poderia o CNJ promover uma espécie de responsabilização no âmbito administrativo. Mas a responsabilização no âmbito penal, que envolve a questão da responsabilidade no caso de crime de abuso de autoridade, partiria primeiramente a ação do Ministério Público e o julgamento pelo Poder Judiciário, e não propriamente pelo Poder Judiciário, quando eu digo, claro, órgãos e tribunais judicantes. O CNJ não exerce jurisdição, portanto, essa alternativa não cabe a ele. A letra C diz: o CNJ pode rever processos disciplinares de juízes julgados a qualquer tempo. Não é verdade. O CNJ pode rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Portanto, o texto está correto. Essa alternativa não nos serve como gabarito para essa questão. E a letra D diz o seguinte: o CNJ, sendo órgão do Poder Judiciário, atua apenas mediante provocação, não podendo atuar de ofício. É falso. Tanto o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2, quanto o inciso 5, permitem que o CNJ haja de ofício ou por provocação. Já que ele é um órgão de natureza administrativa, ele atua com base realmente no princípio que a gente poderia chamar da autoprovocação ou autotutela, em que ele pode rever, sim, de ofício ou por provocação esses atos administrativos ou processos disciplinares que estejam em curso há pelo menos, ou que sejam julgados há pelo menos um ano. Portanto, a alternativa que contém um erro apontado no nosso texto é de que o CNJ não julga crimes de abuso de autoridade. Então, a alternativa em que se indique o erro na afirmação acima é a alternativa B.